vai ter os relatórios de toda a sua auditoria, de toda a sua fiscalização de um ano inteiro e vai poder prestar esclarecimentos para o Tribunal de Contas, né? Não é isso que acontece, mas é isso que nós esperamos. Então, no relacionamento controle interno, controle externo, se espera o encaminhamento e acompanhamento das auditorias in loco efetuadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou seja, o controle interno acompanha, está lá com a gente. Coordenação da preparação e do encaminhamento das prestações de contas anuais, das respostas às diligências e de todas as peças recursais ao Tribunal de Contas. Acompanhar a integridade e a atualização dos dados inseridos no sistema Aldesp, que hoje em dia, muitas vezes, a senha lá do Aldesp é repassada para estagiário, né? Aí tem lá os alertas do Aldesp, não tem como inserir documento enquanto não clicar lá na tecla de que leu. Só que eu sei que muitos aí estão fazendo com a tecla lá de que leu lá do Aldesp, o mesmo que faz quando vai fazer compra na internet ou quando está escrito assim, li e aceito os termos de compra. Eu nunca li, mas sempre já vai colocando o xizinho. Ou você é maior de 18 anos, aí coloca lá a setinha e não é. E muita gente está falando isso daí com os alertas do Aldesp. Daqui a pouco a gente vai ver que muita gente vai se tornar inelegível dolosamente por não atentar àqueles alertas do Aldesp e entregar a senha para estagiário, né? Então, fique atento. Controle interno é que tem que ter e o Aldesp concede uma senha para o pessoal do controle interno. É só entrar em contato com o pessoal do Aldesp, ele vai mostrar que ele foi designado realmente, legalmente, para aquele cargo e o Aldesp libera a entrada para o acompanhamento do pessoal do controle interno. Encaminhamento ao Tribunal de Contas dos relatórios finais dos processos de tomadas de contas especiais. Muito importante, e aqui é que eu queria chegar. Isso daqui é parágrafo da Constituição Federal. Atribuição do controle interno. Comunicação ao Tribunal de Contas do Estado sobre irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a administração não tomou providências, visando a apuração de responsabilidades e ao ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário. Então, o controle interno é assim. Constatou uma irregularidade grave. Ele leva, não é para o tribunal primeiro não, é para o dirigente do órgão, para o presidente da Câmara, para o prefeito. Aí ele viu que não se tomou nenhuma medida necessária para resolver aquela irregularidade. Aí ele tem 3 dias, não é 1, não é 2, não é 4, são 3, para comunicar o Tribunal de Contas daquele fato. E se ele não fizer, eu não quero entregar o meu prefeito, o meu presidente da Câmara, eu não quero. Ele vai virar solidário. Em outras palavras, não vai ter benefício de ordem. Vai poder ser cobrado tanto do dirigente como dele. Solidariedade não tem benefício de ordem. Isso é sério, gente. Isso é sério. A gente costuma dizer que depois que acaba o mandato do prefeito, do vereador, ele ainda é cliente do Tribunal de Contas por 8 anos. E você não quer virar cliente do Tribunal de Contas, né? Você pode até ir lá tomar um cafezinho com a gente, agora virar cliente lá não é bacana. Então o controle interno tem que comunicar aquilo que foi averiguado e não se tomou as medidas necessárias. Princípios do controle interno. Para que atinja os seus objetivos, é necessário que alguns princípios sejam observados. Relação custo-benefício, esse é importante, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma máquina de xerox, só que eu acho que a turma está tirando xerox para causa própria. E não está certo, é dinheiro público. Vamos controlar isso daqui. E aí você averigua que o gasto com aquela máquina de xerox é R$600 por mês, com as folhas, tudo.
E aí você fala, eu vou contratar uma pessoa só para ficar aqui do lado para ver o que se tira cópia dessa máquina aqui. E aí você vai pagar o salário daquela pessoa. Só o salário é 1.000. Pronto, já acabou. Aquele controle não tem porquê. Você pode arrumar outros meios de controle, mas esse, relação custo-benefício, ele não atende. E, portanto, dessa forma, não vai poder ser implantado. Qualificação adequada e treinamento dos funcionários, delegação de poderes e determinação de responsabilidades. E essa delegação de poderes aqui tem que ser no papel, tem que ser ali na lei, na resolução que instituiu o controle interno, tá? Não pode ser de boca, não. E eu costumo dizer que muitas prefeituras instituem o controle interno por decreto. Olha, não tem nada que proíba, mas eu não acho aconselhável. Sabe por quê? Decreto, uma canetada do próximo prefeito, do próximo administrador, muda tudo aquilo ali. Então você tem que dar uma segurança para o controlador, né? E isso, papel. E principalmente, preferencialmente em lei em sentido formal, ou resolução da Câmara. Segregação de função, instruções devidamente formalizadas, controle sobre as transações, abrangência às diretrizes e normas legais e utilização de processamento eletrônico. Esse último aqui eu queria dar um destaque especial. Utilização de processo eletrônico, procedimentos eletrônicos. Muitos órgãos ainda estão naquela era do cheque, né, gente? Não que seja proibido, mas não pode ser a regra hoje em dia. Mas quem usa cheque hoje em dia? Quem usa? Olha, eu não vou falar que eu não uso, porque há algum tempo atrás, agora eu fui comprar um pacote de viagem, eu fui dividir em 10 vezes só no cheque. Só no cheque. Mas olha, fazia tempo que eu não pegava uma folha de cheque, hein? Sabia nem como preenchia mais. E muitos órgãos ainda estão trabalhando com dinheiro vivo. Isso daí tem que ser a exceção. A regra para pagar a conta de luz, a conta de água, tudo isso daí tem que ser processamento eletrônico. Para evitar problemas que nós já tivemos em fiscalização. Vou contar para você um caso de uma denúncia que nós recebemos contra uma grande empresa do estado de São Paulo. Uma grande empresa pública do estado de São Paulo, a gente recebeu uma denúncia de que uma secretária, ela estava desviando recursos dessa entidade, dessa empresa. E a gente foi fiscalizar. Quando a gente chegou lá, a gente descobriu que essa secretária, ela havia emitido 167 cheques em que ela assinava, ela não poderia nem assinar, porque as atribuições do cargo dela não lhe davam competências para isso, mas deram uma procuração para ela assinar cheque. Cheques do quê? Quando você paga a mais uma conta, você tem direito a ressarcimento daquele dinheiro que você pagou a mais, ou indevidamente. E ela, então, era responsável por esse setor, por avaliar as contas pagas indevidamente e fazer o ressarcimento das pessoas que entravam com processo administrativo. O que ela fez? Ela criou processos fraudulentos, com nome de pessoas inexistentes, endereços inexistentes, e ela começou a assinar cheques para si própria, para ela mesma, né? Como o cheque era assinado por ela e pelo seu superior, ela falsificava a assinatura do superior e mandava o cheque embora. Nessa brincadeira, em várias contas que ela abriu para depositar esses cheques, foram mais de R$300 mil em 2 anos e meio que ela estava cometendo esse ilícito. E o que acontece? Como que foi descoberto isso aí? Daqui a pouco nós vamos entrar naquele caso do conluio. Guarda aí, que esse exemplo vai servir lá para o conluio. Eu disse para você que o conluio é difícil de descobrir, porque tem várias pessoas envolvidas. E nesse caso, foi o que aconteceu. Tanto que conluio você só descobre quando um do meio, insatisfeito com o negócio, ele acha que devia ganhar mais, ganhou menos,
ele vai e denuncia. Então eu vou denunciar, vou jogar no ventilador, vai sobrar para todo mundo. E foi o que aconteceu. Mas nesse primeiro momento, o que eu quero te mostrar é a questão dos cheques. Se essa devolução, se esse ressarcimento fosse por meio eletrônico, se evitaria. Então, gente, uma linha aí que o tribunal tem adotado é que os procedimentos da administração sejam feitos por meio eletrônico, seja na dívida ativa, né, para evitar lá cancelamentos indevidos e que tenha uma distribuição de senhas de acordo com atribuições e que não fique na mão de um só, que possa fazer tudo. Sabe aquela história de que quem compra não pode ser quem paga? É o que acontece. Então você distribui, cada um tem uma atribuição lá na dívida ativa para não ficar a chave na mão de um só. Mas tudo pela utilização do meio eletrônico. Vamos embora. Fatores que afetam o controle interno. Os controles internos não podem ser considerados a salvação de uma organização. Eu vou instituir aqui o controle interno e tudo vai melhorar. Vai ter uma explosão, uma revolução na administração pública aqui no meu órgão. Não vai acontecer. Não vamos nos enganar. Só que não significa que a entidade terá sucesso por possuir bons controles. Todavia, o insucesso é bem provável caso não mantenha controles adequados. Sabe aquele negócio? Você colocar o controle interno e instituir não significa que tudo vai ser mil maravilhas, até porque existe um tempo de maturação do controle interno. Você institui agora, daqui 5 anos você vai começar a ter os primeiros resultados e aí vai ter aqueles ajustes e 10 para começar a funcionar legal. Só como eu disse no início, tem que ter o primeiro passo. Se ficar, é difícil, ninguém fizer, aí não tem como. E é aquele negócio. Ter não é significado, não é sinônimo de sucesso. Porém, não ter, provavelmente será sinônimo de fracasso. Então, atentem para isso. Não pode haver um engessamento do controle interno. Não adianta eu chegar aqui para você e trazer uma fórmula mágica, uma estrutura, uma lei. Quando a gente criou o manual de controle interno lá no tribunal, muitos ligavam lá, mas por que não tem aqui um modelo de lei? Porque não pode. Você tem que ter a sua lei de acordo com as suas necessidades. E aí, de acordo com as suas necessidades, depois vai se alterando aí o que foi colocado preliminarmente, mas não pode ser engessado. Tá? Tampouco um molde único para a implantação do sistema. Afinal, cada organização possui características próprias. Isso daqui já foi explicado, o controle interno diferente do sistema de controle interno, fatores que afetam a estrutura organizacional, né? Tamanho da organização, supervisão administrativa, quadro de funcionários, até porque quando você vai fazer uma contratação, né? Um concurso para o controle interno, para controlador, para preencher vagas do controle interno, o RH já vai direcionar aquele edital para o funcionário que você quer trazer. É claro que você não vai colocar lá no edital, eu quero alunos formados na USP. Isso daí é proibido. Mas você vai colocar lá que você quer formados em administração, direito, você vai colocar. Entendeu? Títulos, enfim, de acordo com o que a legislação lhe permite. Eu quero chegar aqui, limitações do controle interno. Existem algumas limitações que afetam o controle interno. E eu queria chamar a atenção, eu queria ir direto aqui, para aqui. Cadê? Conluio, aqui. A possibilidade de se escapar a controles por meio de conluio. Nesse caso que eu falava para você dessa empresa pública, por que a gente imagina que tinha um conluio? Porque, como eu disse, o superior tinha que assinar junto. Só que a secretária falsificava a assinatura do superior. Depois que tinha o processo, era passado à frente para um outro órgão fiscalizar o que fez essa secretária. Esse órgão, por 2 anos e meio, não desconfiou de nada. E outra coisa que chamou a atenção foi quando a gente pediu os extratos bancários, de onde caíam esses cheques. A gente viu, por exemplo, eu quando dou um cheque, no meu extrato aparece lá, cheque compensado e o número do cheque na frente.
Nesse caso, só aparecia cheque compensado e não tinha o número do cheque. Não tinha. Ou seja, o pessoal lá da tesouraria não tinha controle de mais de 167 cheques que saíram. E o banco não colocava lá o número para controle do pessoal. Então a gente imagina, pelo menos imagina, que tinha muita gente envolvida. E como foi descoberto, Alexandre? Foi descoberto muito engraçado. Porque esse superior, que a sua assinatura era falsificada, foi trabalhar num dia de carnaval. Olha que coisa. Foi trabalhar num dia de carnaval. Eu não sei você que está me assistindo agora. Mas eu, no carnaval, se você me procurar, primeiro você vai ter dificuldade para me achar. A hora que você me achar, eu vou estar com serpentina até na garganta, até dentro da goela. Então, imagina. Mas ele foi trabalhar num dia de carnaval. E aí ele precisava de um documento que não estava em cima da sua mesa. E aí ele então pensou, vou procurar na mesa da minha secretária. E ele foi na mesa da sua secretária e não estava em cima da mesa. E ele falou, eu vou abrir a gaveta da minha secretária. A gaveta não estava trancada, ele abriu e quando ele abriu, lá estavam os cheques, assinados e prontos para ser depositados na conta da secretária. Enfim, conluio. Você é uma grande limitação do controle interno. Você descobre quando há uma denúncia, muito facilmente. E essa denúncia, na maioria das vezes, é quando tem alguém insatisfeito com o sistema. Vamos lá. E agora, para terminar nossa aula aqui de controle interno, porque as horas não nos esperam mais, situações em que a participação do controle interno poderia impedir a incorrência de erros. Em dezembro de 2012, o Tribunal de Contas noticiou em sua página eletrônica: o Tribunal Superior Eleitoral considerou que a inobservância aos alertas emitidos pelo TCESP configura dolo ao ensejar a declaração de inelegibilidade de candidato à Prefeitura Municipal por improbidade administrativa, nos termos do artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64 de 90. Lembra aqueles alertas que eu falei do sistema Aldesp? Para se colocar a gestão fiscal em ordem, para se atentar ao percentual aplicado na educação, fica lá piscando, tem que clicar nele, senão não pode inserir documentos. E aí coloca na mão lá do estagiário, ele clica sem saber o que é e coloca documento ali? Pois é. Depois, no final das contas, quando as contas do prefeito, do gestor, for reprovada, é dolosa essa ação. A ação, não adianta justificar, mas eu não sabia, eu não percebi, ninguém me falou. Não, o tribunal alertou e você clicou lá que tinha lido. Como assim você não sabia? Inelegibilidade. Sério isso. Então, se você não quer acabar com a tua carreira política, ficar atento. E o controle interno também estar atento ali para informar a você, gestor público, do que acontece aí na sua administração. Lei de diretrizes orçamentárias contém o anexo de metas fiscais. Sem esse anexo, o prefeito fica sujeito a multa equivalente a 30% dos seus vencimentos anuais. Lei de crimes fiscais. Importante isso daqui. Importante. E aí o controle interno, então, vai alerta o gestor público, né? Que o anexo não está adequado, não está de acordo, ou muitas vezes nem tem. Né? E por último, cadê? Não era aqui. Opa! Aqui, isso daqui mesmo. Aqui. Diante de dados extraídos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em que 2010, dos 644 municípios fiscalizados pela instituição, 141 receberam pareceres desfavoráveis. Sabe-se que a maior incidência de irregularidades ocorre por deficiência ou pela própria inexistência de controle interno, o que nos dá a dimensão do papel preponderante desse controle, tanto na prevenção quanto na descoberta de fraudes ou erros na repartição.
Portanto, o controle interno deve ser periodicamente revisto e fortalecido para estar sempre apto a atender aos fins estabelecidos na Constituição. Gente, em 2010, dos 644 municípios, 141 receberam pareceres desfavoráveis. Em 2012, o número chegou a mais de 40%. É muita coisa. É muita coisa. E o controle interno vem nesse sentido, no sentido de auxiliar o administrador público na sua função de gerir bem o que lhe foi confiado pelo seu público, pelo seu eleitor, pelo povo, que, como dito no vídeo, lhe deu a chave do cofre, mas não lhe deu um cheque em branco para que ele fizesse o que quisesse da administração. Então, o controle interno só vem a ajudar, e eu vou repetir o que eu falei no início. Hoje, nós estamos recomendando, estamos aqui instruindo, mas vai chegar o momento que isso daqui vai reprovar as contas do gestor público. Vamos nos atentar, a hora é agora, o tempo urge e a sociedade clama pela gestão proba do dinheiro público, tá bom? Obrigado pela atenção e nós vamos a perguntas agora. Nós temos perguntas, nós vamos à participação de alguns amigos de Apiaí. A nossa pergunta vem de Apiaí. Os amigos de Apiaí, um bom dia, uma boa tarde. Passo a palavra. Bom dia a todos que nos assistem. Boa tarde, né? Melhor dizendo, pois já passado o horário. Com uma imensa alegria e satisfação de podermos participar, podendo adquirir mais conhecimento destas leis que poderemos nós, diante da construção de um país justo, com mais orientação pelos seus agentes políticos, neste cumprimento. Quero aqui agradecer o que nós estamos aprendendo com você, Alexandre, com o Bruno, com todos que aqui já falaram, com as perguntas que aqui pudemos também ouvir dos demais polos que estão participando. Enquanto ao controle interno, a gente em Guapiara estamos quase que 70%, assim podemos dizer, na Câmara. Qual é a minha pergunta nesse momento? É em relação ao funcionário. Como é que nós podemos fazer o concurso público, né, assim, elaborando o edital, se poderemos exigir para a ocupação desse cargo, será curso superior ou não? Essa é a minha pergunta. Meu muito obrigado, e aqui fica o meu cumprimento em nome da população guapiarense e a nossa gratidão ao Tribunal, ao VESP, na pessoa do Sebastião, que façamos nós, agente político, o melhor, um país justo, sobretudo com essa democracia a qual nós tanto propagamos. Como pudemos ver nos vídeos, né, alguns casos citados pelo Bruno, como o Estado do Vaticano, onde infelizmente também existe a corrupção. Ao invés de gritarmos a independência do Brasil, vamos gritar o fim da corrupção, começando em nossas casas de leis e assim por diante em todas a instituição pública e política do Brasil. Muito obrigado, nobre vereador. Olha, nós tivemos há pouco tempo aqui na nossa sede do Tribunal de Contas um seminário em que nós discutimos a questão do controle interno. E uma das coisas que a gente chegou à conclusão ali é que o controle interno, para se exercer a atribuição do controle interno, o controlador, a pessoa que fosse ser designada, ela tinha que ter as mesmas prerrogativas e a mesma formação, se é que eu posso dizer assim, dos agentes que ingressam no Tribunal de Contas. Se você pegar um edital de concurso do Tribunal de Contas, do agente de fiscalização, ele tem que ter nível superior e aquelas formações descritas ali, quais sejam direito, economia, contador e administração e, em alguns casos, engenharia, né? Então, se espera que o pessoal do controle interno também seja da mesma forma, seja de nível superior e que esteja dentro dessas áreas afins aí,
para não fugir muito. É claro que tem esse caso aí do cidadão que era dentista. Como eu te disse, eu tive um professor de grande sabedoria em direito constitucional, era dentista, mas se aperfeiçoou, se aprimorou, correu atrás, né? Então, é isso que se espera aí para o preenchimento do cargo de controlador interno de um município. Vamos agora para Itapetininga, mas antes eu queria pedir, a gente está em cima da hora, eu tenho 5 minutos para encerrar a minha participação aqui e dizer para você que você pode me mandar perguntas pelos fóruns ou pelo e-mail aqui da Fundap, eu vou responder a todos no devido tempo, vou pesquisar, vou ver. Inclusive no fórum lá tem um material que eu escrevi sobre o controle interno dos municípios, que está muito legal e eu creio que vai ajudar. Entra lá, pega lá esse material, vai ser bacana, ainda você vai concorrer a livros depois, né, no sorteio que nós vamos realizar e mandar para você por carta, por correspondência, tá bom? Aí onde você está. Vamos agora para Taquaritinga, né? É Taquaritinga, então voando lá para o interior de São Paulo. Alô, Taquaritinga, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. A minha dúvida é a seguinte: eu quero saber se esse cargo pode ser ocupado por um funcionário efetivo, né? E eu gostaria de saber se é através de portaria ou se tem que criar um cargo para esse funcionário que já é existente ocupar o cargo do controle interno, porque aqui muda a presidência a cada 2 anos, e por portaria, provavelmente eles vão querer trocar a cada 2 anos. Então, essa é a minha pergunta, passo a palavra. Muito obrigado, Taquaritinga. Olha, aí nós temos duas coisas. A primeira, a instituição do controle interno, ele pode ser por lei ou, como eu disse, muitos fazem por decreto. Não tem nenhuma óbice, né, da Constituição, da legislação. Porém, como eu disse, eu não aconselho. Eu, como fiscal, inclusive, aponto isso nos meus relatórios, tá? Que não é lei. Agora, para se criar o cargo de controlador interno, é só por lei. Só por lei naquele sentido e com aquelas regras, né? Iniciativa do Executivo, passa pelo Legislativo, promulgação lá pelo Executivo, né? Tem que ser rito normal da criação, para uma lei, para a criação de um cargo. Agora, eu preciso criar o controle interno. O tribunal está falando, eu preciso. Não vai dar tempo de criar o cargo, a lei e tudo mais. O que eu faço? Eu pego alguém que já está exercendo uma função pública, que já é estável, e faço uma designação. Você pode fazer Só que isso é por tempo limitado. Não é ad eternum, não. Vai ficar aqui. Não. Até você conseguir aprovar essa lei que cria o cargo para fazer o concurso. Mas nesse tempo, enquanto isso não acontece, você pode designar e aí você dá um prolabore para essa pessoa que vai então desempenhar a função do controlador interno na Câmara, no município, onde for. Tá bom? E agora nós vamos à última pergunta. A última pergunta é de Itapetininga. Agora sim, nós vamos para Itapetininga e depois nós voltamos aqui com as considerações finais. Itapetininga, é com vocês. Boa tarde, Alexandre. Parabéns pelo trabalho que vem realizando ao Tribunal de Contas e ao VESP. A pergunta é a seguinte: no caso do controle interno, quando normalmente os funcionários são nomeados por portaria. E normalmente também esses funcionários, eles só cumprem o papel ali de estar como controle interno e não assume a importância que é o controle interno. Qual a sanção que esse funcionário, no caso, terá no caso de achar alguma irregularidade pelo Tribunal de Contas? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é se a Câmara Municipal ela pode convocar esse responsável pelo controle interno para prestar informações a respeito de toda a administração municipal. E também, quanto à transparência pública, todos os municípios são obrigados a ter
em seu município, informando a população tudo o que acontece a respeito de todas as informações do município. E também, o que a gente vê preocupante é que saem os nomes dos funcionários e o salário. Isso, para a gente, acho que é expor o funcionário. Isso aí não é ilegal? Passo a palavra. Muito obrigado, Itapetininga. Olha, primeira coisa é a respeito do cargo. O cargo, você vai ter as atribuições dele na lei que o criou. Né? Tanto o cargo quanto o próprio controle interno, as atividades que ele tem que desempenhar, que na verdade vai ser uma cópia do que está na Constituição, do que está na legislação aí infraconstitucional também. E o controlador interno ele vai ser cobrado como qualquer outro funcionário público dentro dessas atribuições. Ele tem que exercer essas atribuições com esmero e ele vai ser cobrado, ele tem que prestar contas, tanto ao gestor quanto à sociedade do trabalho que ele vem realizando. Né? Um outro ponto aí é a questão de que da ciência que ele tem que dar ao Tribunal de Contas. Como eu disse, ele só dá essa ciência ao Tribunal de Contas após ele passar isso para o superior. E o superior não tem como impedi-lo. Por isso que eu falei que essa criação de carga, essa designação, tem que ser tudo ali, não pode ser boca a boca ou por um normativo precário que, de acordo com a vontade do gestor que entra, é o presidente da Câmara que é de 2 em 2 anos, ele vai lá e muda. Não. Um juiz, você não garante ali que ele é inamovível, ele não pode ser movido por causa das suas decisões. Você tem que dar essas garantias na lei. Você tem que dar essas garantias também ali quando você faz a designação desse funcionário. Senão, a verdade é que fica comprometido. É a mesma coisa, eu sou fiscal do tribunal, vou fiscalizar, mas já vou fiscalizar com medo. Porque, podem falar, podem fazer, eu posso perder o meu salário, o meu cargo. Não, não tem como. Ou você exerce com autonomia, ou, né? Mas e aí se a sociedade ficar sabendo do que foi apontado? E a transparência? Tem que ficar. E se ficar sabendo da irregularidade, vai ficar sabendo também das providências que foram adotadas. Se o gestor tomou providência para sanar a irregularidade ou não. Né? Ele que vai ter que se dirigir aí ao público para explicar por que não tomou providências necessárias. A gente tem que parar também de esconder as coisas debaixo do tapete. Não, vamos ficar sabendo. Tem que ficar sabendo. O povo tem que ficar sabendo mesmo. Você entra, uma coisa legal do portal da Transparência do Estado de São Paulo, você entra lá, tem o salário do funcionário, do gestor, e tem que saber. É do povo, né? É a res pública, é a coisa pública, né? E tem que ser controlado. Como eu disse, essa participação popular, inclusive, tem que ser incentivada pelo controle interno, tá bom? Olha, queridos, não temos mais tempo. Eu queria ficar aqui a tarde inteira, tem muitas perguntas mesmo. Porém, eu estou à disposição de vocês, ou no fórum, lá na página do Tribunal de Contas, Escola de Contas, você entra lá no fórum, EAD, entra lá e manda a sua pergunta, pega o material que está lá, participe, tá? Ou pelo e-mail da Fundap. E aí, com o tempo, nós vamos respondendo, nós vamos tirando as dúvidas, vamos batendo um papo, porque nesse momento, essa é a nossa função aqui, tá? Estaremos de volta no dia 4 de setembro. Fica o meu pedido e o meu recado. Chame o pessoal para participar da Câmara vizinha ou da sua própria Câmara, que não veio. O vereador mandou só o assessor, é legal, mas é legal que o vereador também participe. Venha tirar dúvidas diretamente com a gente. Eu creio que isso daqui vai ajudar muito na hora de prestação de contas, tanto à sociedade quanto ao Tribunal de Contas, e muito mais você saber que você está desempenhando um trabalho ali e a consciência tranquila de que ele está tentando ser da melhor maneira possível, tá bom? Eu deixo um forte abraço da minha parte, deixo um abraço para os câmeras aqui que nos ajudaram, a Juliana, a Silvana que nos acompanhou lá da Escola de Contas também, todo esse tempo aqui. Meu muito obrigado pela oportunidade da Escola de Contas de ter trazido a gente aqui, ter nos indicado, e a você de nos deixar fazer um pouco mais parte aí da sua vida, do seu aprendizado. Eu tenho a certeza que no final de tudo terá valido a pena, tá bom? Um forte abraço desse amigo, um beijo no coração, fiquem com Deus e até 4 de setembro, se Deus quiser. Tchau.